de reflexões no Antigo Testamento. E se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, ou se você achar melhor, pode seguir pela leitura, pelo telão, se você aguentar olhar para essa luz forte de vez em quando. Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos agora, e depois a gente vai meditando em mais alguns textos. Quem achou, pode dizer um amém? Graças a Deus. Ótimo. Diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos por um instante, nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, pela Tua maravilhosa graça, pela Tua preciosa presença que está agindo nesse lugar, eu peço em nome de Jesus que haja um renovar nos nossos corações, nas nossas vidas, que o Teu propósito continue se cumprindo, Pai, em cada um de nós, que o Senhor continue falando. O Senhor já falou através de canções, o Senhor já falou através do expediente, e eu peço pela Tua misericórdia, fale através da Tua palavra, que é perfeita, que é maravilhosa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A maioria de nós que estamos familiarizados com as Escrituras Sagradas, conhecemos essa história de Jonas, né, e sabemos das suas intenções, sabemos das suas decisões. Ontem eu estive pregando aqui na juventude, ontem à noite, e o tema da reflexão foi: e se você não fizer nada? Se você simplesmente deixar a coisa acontecer, deixar a vida acontecendo. Alguém já disse, se não me engano, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Elie Wiesel. Não é o Witzel, não. É o Elie, eu sei que é Elie, agora só sei se é o Wiesel. Diz o seguinte, que a omissão só ajuda quem está sofrendo. A omissão, você não se posicionar, só ajuda quem está sendo oprimido. Porque e acho que foi Martin Luther King que falou que para que o mal prevaleça, basta aquelas pessoas de bem ficarem em silêncio. E o mal vai prevalecer. Existe uma força do mal, e que é barrada através de nós, da sua vida, da minha vida. Nunca através da omissão. Jonas foi alguém que tentou se omitir da sua responsabilidade. Jonas era um profeta, filho de profeta. Amitai também era profeta. Óbvio que Jonas talvez tivesse muitas razões, para tomar essa decisão. É muito fácil para nós que conhecemos a história toda julgarmos Jonas como um covarde, como alguém que abdicou da sua responsabilidade, porque nós conhecemos a história toda. Agora, você imagine que Jonas está vivendo em um tempo em que Israel, o reino do norte, está sofrendo constantes ataques vindos da Síria. A Síria já tinha tentado várias vezes. E olha qual era a estratégia da Síria. Quando ela dominava um pequeno povoado, um pequeno vilarejo, ela levava cativo os sacerdotes, os profetas, e levava o governador, o governante daquela província, daquele pedacinho de terra, levava cativo. E
para que aquele povo não tivesse perpetuado a sua cultura, a sua religiosidade. Os profetas eram mortos juntamente com todos os sacerdotes. E o rei era preservado para ser colocado como um troféu da Síria. E ela fazia isso várias vezes e tinha algumas vitórias sobre o povo de Israel. No final da história, nós sabemos que a Síria vai prevalecer contra Israel e vai dominar toda aquela região. Nós já sabemos disso. E Jonas está vivendo com esse pavor. Imagine que você é filho de um profeta e você fica sabendo lá, você abre o seu Facebook e você vê cenas de profetas sendo mortos lá na Síria. Você vê sacerdotes sendo arrancados das suas casas, separados dos seus filhos, sacrificados ou mortos. Imagine a indignação no coração de Jonas. Imagine a indignação no coração de todas aquelas pessoas. E aí, ele recebe uma tarefa. Só que, se a gente tem um pouco mais de familiaridade com as Escrituras, você sabe que Jonas conhecia a Deus. Por quê? Qual é a mensagem que Deus pede para que Jonas leve? Olha, clama contra ela, contra a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, porque a sua malícia subiu até mim. Se você ou eu somos um profeta, somos profetas, e se recebemos uma mensagem assim, de punição severa, para falarmos a uma nação, a um povo que tem oprimido e muito a nossa nação, óbvio que a maioria de nós não teria problemas em fazer isso, até porque você falou, essa maldade tem que parar. Só que Jonas sabia que aquele povo teria uma chance. Eles poderiam se arrepender. Lá no finalzinho a gente vai entender isso melhor. Eles poderiam se arrepender. E o que ele faz? Ele se omite. Ele tenta se omitir dessa situação. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Esse povo, eu não tenho nada a ver com essa nação. Deus não estava chamando Jonas para profetizar em Israel ou até em Judá. Não, ele é chamado para profetizar contra Nínive. Todos nós sabemos da história. Ele foge para uma outra cidade. Enquanto ele está fugindo para Tarsis, dentro do navio, vem uma tempestade. E as pessoas começam a fazer de tudo para salvarem as suas vidas. Diz o texto bíblico, depois você pode ler, que eles jogam parte dos alimentos, de tudo que tinha dentro daquele navio. Eles vão colocando para fora até aliviar um pouco a carga. Isso não adianta, o navio está indo a pique. Aí eles recorrem para a religiosidade deles. Cada um tinha um Deus e cada um começa a clamar a um Deus diferente. O comandante lá do navio começa a vasculhar e encontra Jonas dormindo lá no porão do navio. E aí ele acorda Jonas e fala, Jonas, ajuda a gente. Clama aí ao seu Deus para ver se alguém pode nos salvar, porque o barco vai afundar. E nessa situação, Jonas tem o discernimento e ele diz assim, eu sei porque isso está acontecendo. Está acontecendo porque Deus tinha me dado uma direção e eu quis ir para outro lado. Eu não quis me envolver. E aí, aquele homem fala para Jonas, então o que nós vamos fazer? E aí Jonas, tomado assim de mais uma vez de um sentimento de compaixão, ele diz, me joguem na água. E no momento em que vocês me jogarem na água, vai ter calmaria. O vento vai cessar, a tempestade vai acabar. Ele estava disposto nesse momento a entregar a sua vida para salvar as pessoas daquele navio. E ele é jogado no mar. Todos nós sabemos da história, vem a calma, o pessoal começa a glorificar a Deus, o Deus de Jonas, e Jonas vai naufragando até ser engolido por um grande peixe. Ele fica 3 dias dentro desse peixe, e ele é jogado por esse peixe numa praia.
Essa praia fazia parte de qual cidade? De Nínive, obviamente. Ele é lançado na praia de Nínive. Quando ele chega ali, depois desse milagre que já aconteceu, diz a palavra que ele correu diante da cidade e ele foi profetizando: Deus vai destruir essa cidade, Deus vai destruir essa cidade, Deus. E alguns historiadores e intérpretes da palavra chegam a dizer que sequer na língua dos sírios ele estava falando. Ele estava falando a sua língua materna, para que ninguém ouvisse, só que alguém ouviu. Diz a palavra que os governantes decidiram fazer um jejum de 3 dias, ninguém comia, ninguém bebia, desde criança até adulto, nem os animais. Se arrependeram dos seus pecados. Jonas, depois de fazer o seu trabalho ali em Nínive, diz a palavra que ele subiu no monte para ver a destruição de Nínive. Olha que coisa, ele estava disposto a entregar a vida dele por algumas pessoas de dentro de um barco, mas ele não tinha o menor interesse que Nínive fosse salva. É interessante pensar assim, né? Ele foi tão volitivo em falar: olha, me entreguem, me joguem no mar, para que a vida de vocês sejam salvas. Mas ao pregar em Nínive e perceber que o povo se arrependeu, ele se entristeceu, ele estava querendo ver a destruição daquele povo. O que aconteceu, você sabe, houve arrependimento e aquele povo não foi destruído. A profecia de Jonas se cumpriu, a destruição de Nínive, 100 anos depois. O povo voltou a pecar, e aí sim está narrado em Naum, capítulo 3, que a cidade realmente foi destruída pelo Senhor. Mas o que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã? Eu queria pensar com os irmãos nessa manhã a respeito da nossa responsabilidade com as pessoas que não conhecem a Jesus, com os habitantes das nossas cidades, com os habitantes do nosso país. Existe um equívoco em muitos corações, às vezes, imaginando que a igreja foi criada por Jesus com o único exclusivo propósito de se autossustentar, de autoalimentar, de se autocuidar. Existe esse equívoco. Há alguém que poderia pensar que se eu fizer parte de uma igreja, se eu assistir os cultos, se eu contribuir financeiramente, se eu estiver envolvido em algum ministério da igreja, isso já é o suficiente para a minha vida cristã. Essas pessoas talvez estejam como Jonas, tentando fugir da sua responsabilidade. Há uma responsabilidade nossa em relação à cidade, ao estado, ao país, ao município, ao bairro onde nós estamos. Existe uma responsabilidade nossa. Não dá simplesmente para eu imaginar, para você imaginar, que o compromisso de Deus é simplesmente em salvar os salvos, em abençoar os salvos. Não, há um compromisso muito maior. E é um erro, muitas vezes, nosso, eu vou falar meu também, porque a gente imagina que uma vez que fomos salvos, meu único trabalho é manter a minha salvação, sustentar essa salvação, fazer com que ela se torne mais real a cada dia, digamos assim, me esquecendo de que há um propósito na minha e na sua salvação. Em segundo lugar, o problema é que às vezes não nos importamos tanto com aqueles que estão fora, que não fazem parte do povo. Pense comigo como Jonas. Jonas fazia parte do povo que Deus tinha chamado para ser o seu povo. E ele é enviado para anunciar, para pregar, para levar uma mensagem a uma nação rebelde, que inclusive atacava o povo de Israel. Talvez para ele foi muito fácil imaginar que aquele povo não deveria ou não merecia ouvir a palavra da verdade. O problema é que nós, como igreja, assim como Jonas, fomos chamados para proclamar o Evangelho
para os que estão do lado de fora, aos que estão fora da igreja. Esse é o propósito de você estar vivo agora. E se fosse assim, seria muito fácil. Você era salvo e no dia do batismo já subia para a glória. Seria uma beleza. Batizava, você já aparecia lá na glória, abençoado, cheio da graça de Deus. Mas não é assim. Não acontece assim. Você ainda passa um período aqui. E qual é o propósito de você estar vivo, respirando como um filho de Deus, salvo, transformado pela graça do Senhor Jesus? Anunciar esse evangelho. Levar esse evangelho àquelas pessoas que desprezam o evangelho, àquelas pessoas que odeiam o evangelho, àquelas pessoas que estão longe da salvação. É o meu compromisso, é o seu compromisso. Isso não é uma opção boa para alguns cristãos. Eu estava vendo no relatório que a Nani manda sempre, uma coisa bastante interessante, a nomenclatura, ela dizendo, nós nos chamamos de obreiro, porque entendemos que missionários, cristãos com missão, são todos nós. Todos nós temos a missão de levar o evangelho. Alguns têm um chamado específico para algumas obras, mas todos nós somos comissionados pelo Senhor. Todos nós, independentes de você. Mas eu sou um cristão assim, então eu não sei falar direito, eu não sei pregar. Você não precisa saber dessas coisas. Você precisa ter uma comunhão íntima com Jesus. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas, viver o Evangelho do Senhor e levar a palavra da salvação. A ideia não é convencer as pessoas, a ideia é pregar o Evangelho. Se elas irão se arrepender ou não, isso aí é um problema delas. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade como alguém que tem uma missão é levar o Evangelho. Amém? Você está entendendo, concordando comigo? O problema é que a gente não pode se omitir disso. A gente não pode deixar que as coisas simplesmente continuem como estão. O mundo jaz no maligno. Há um império, o império das trevas, que está dominando sobre as pessoas, sobre a mente, sobre os corações, e a igreja tem a resposta. Nós temos a palavra do Senhor. Às vezes pode até ser uma palavra dura, mas o importante é que você proclame essa palavra, que você viva essa palavra. Jonas, ele entende um pouco disso, e no seu coração há um processo de arrependimento quando ele está dentro do ventre daquele peixe. O meu desejo sincero é que não haja necessidade disso acontecer conosco, nem de forma figurada. Se você puder ler comigo o capítulo 2 de Jonas, que é a oração que ele faz dentro do ventre daquele peixe. Eu cresci ouvindo meu pai dizer o seguinte: você pode olhar, depois você pode não acreditar que o peixe engoliu Jonas, né? De repente você não acredita nisso, mas a Bíblia está dizendo que foi, então eu acredito. E acreditaria também se a Bíblia estivesse dizendo que Jonas engoliu uma baleia. Se a Bíblia está dizendo, é verdade. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes.
desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti, a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A parte mais interessante que eu acho do texto é: o que voltei, pagarei. Lembre-se, Jonas era um profeta. Como profeta, ele havia feito uma aliança com o Senhor. Qual era a aliança feita pelos profetas daquela época? Aquilo que o Senhor falar a mim, eu falarei a quem quer que seja. Aquilo que o Senhor falar a mim, falarei a quem quer que seja. Semana passada, nós tivemos o batismo. A gente ia até passar um videozinho, deu algum problema, tá, ok. Aí a gente vai dar um jeito de passar depois. Mas nós tivemos um batismo aqui. No momento do batismo, você assume um compromisso. As pessoas que foram batizadas e todos nós que já fomos batizados, a gente assume um compromisso. E o nosso compromisso é de nos submetermos ao senhorio de Jesus durante toda a nossa vida. Quantos aqui fizeram esse compromisso? De submissão ao senhorio de Jesus. Isso quer dizer que a partir desse momento, quem manda na nossa vida é o Senhor Jesus, está certo? É o Senhor Jesus. Então isso quer dizer que aquilo que Ele falar ao nosso coração, a gente deve falar ao próximo. Amém? Isso quer dizer que para onde Ele nos levar, nós iremos. Que não haja necessidade de você e eu passarmos por uma situação tão traumatizante como foi no caso de Jonas. Ele narra com uma grandeza de detalhes. Ele se lembra das algas que se enrolaram nele, da escuridão, da profundidade. E no meio disso tudo ele diz: Senhor, o compromisso que eu assumi contigo, eu vou cumprir. O compromisso que eu assumi naquele dia, seja que dia for, que eu disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou à tua disposição, eu irei cumprir. Será que você está disposto a isso? Mesmo que seja estranho, mesmo que isso requeira a sua liberdade, mesmo que isso requeira a sua reputação. Você talvez está caminhando num caminho e Deus falou: eu quero que você saia daqui e vá para lá. Ou que você continue nesse caminho. Será que há essa disposição no nosso coração? Será que nós podemos hoje, nessa manhã, dizer como Jonas: o que eu votei, eu vou pagar. E não é um favor que a gente está fazendo para Deus. É um privilégio. É um privilégio maravilhoso. Eu gosto de pensar, eu já falei isso algumas vezes, que eu não sei assim, ao certo as formas de alegrar o Senhor. Eu não sei ao certo, assim, a gente faz, serve, adora, vive, né, faz as coisas para a glória dele, eu imagino que ele se alegra com isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, a Bíblia diz que aquele que retrocede, a alma do Senhor não se alegra. O Senhor não tem alegria naquele que uma vez que decidiu ir, retrocede, por qualquer motivo que seja. Mesmo que as razões sejam lícitas, como humanamente eram as razões de Jonas. Quem de nós poderia apontar o dedo para Jonas e dizer: é fácil, vai lá e faz? Não seria fácil. Ele viu profetas morrendo.
Ele sabia da crueldade do povo de Nínive. Ele corria risco dele mesmo se tornar um profeta assassinado pela sociedade de Nínive. Ele tinha ira, talvez, rancor, ressentimento no seu coração, mas nada disso tirou dele a responsabilidade de cumprir o que ele havia dito ao Senhor. Nós não fomos obrigados por nada, nós somos livres para dizer: sim, Senhor, eu recebo o teu senhorio, mas nós não estamos livres da obrigação desse compromisso. Deu para você entender? Você é livre para dizer: sim, Senhor, eu te amo, eu quero servir ao Senhor, mas você não é livre para abrir mão dos compromissos que estão atrelados a essa aliança que temos com o Senhor. Deus não nos chamou para ficarmos apenas aqui. Amém? Mesmo que você não tenha um chamado especial para ir para o sertão, por exemplo, para ir a outras nações, para ministrar em outros lugares, mas isso não nos dá o privilégio, ou o desprazer, melhor dizendo, de abdicarmos da responsabilidade. Deus chamou a você. Você é um profeta escolhido por Deus. E como profeta, você tem uma responsabilidade. Como sacerdote, você tem uma responsabilidade. Como filho do Senhor Jesus, você tem essa responsabilidade. Todos nós somos missionários. E às vezes estamos como Jonas, eu já estou terminando, que a gente se preocupa mais com coisas do que com pessoas. A gente sofre mais pela perda das coisas do que pelo não envolvimento, com as pessoas. Você lembra do finalzinho da história de Jonas? Ele subiu até o cume de uma cidade, do monte, e ele queria ver a destruição. Enquanto ele estava ali esperando, diz a palavra que milagrosamente uma semente brotou e virou uma árvorezinha, e que deu cobertura, deu sombra para ele. Ele ficou muito feliz, porque agora ele estava ali com aquela televisão de 46 polegadas, tela plana, Nínive lá embaixo, cobertura, proteção do sol, e aí contando 10, 9, 8, é agora que a coisa vai acontecer, é agora que o povo vai. E aí o Senhor permite que venha uma lagartazinha e morda aquela árvore, aquela planta, e a planta seca. E diz o texto que Jonas, olha que interessante, o cidadão tinha acabado de ser livre da morte, ele caiu dentro do oceano, foi engolido por um peixe, ele deu a palavra, olha que interessante aqui, versículo 7 do capítulo 4. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas. Tem gente que diz que ele era careca, só por causa dessa frase. Não faz diferença. De maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: claro, é razoável a minha ira até a morte. Olha como era que era Jonas, gente. Tão diferente da gente. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasce e numa noite perece, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Não tem a cara de Jonas,
Podia ter o versículo dizendo assim, Jonas, né? Eu imagino a cara desse homem. Ele ficou possesso de ira, porque o seu conforto, de alguma forma, foi tirado. E ele falou, isso é inadmissível. E Deus fala para ele, você é razoável, Jonas. É razoável a sua... E ele falou, é claro que é. É claro, eu perdi saúde esse ano, teve pandemia, meu emprego diminuiu o salário. Tinha muito mais cliente, estou quase sem cliente. Não, é claro que faz sentido eu estar indignado. Foi 1 ano e tanto, teria dito Jonas. E aí Deus falou assim, mas você não entendeu, Jonas, que há mais de 120 mil pessoas apenas em Nínive, que não sabe discernir entre a mão direita e esquerda. Ou seja, Jonas, você não se preocupa com as pessoas. O seu coração não se comove, Jonas. Não é da mesma forma, da mesma tristeza que você tem ao perder alguma coisa, ao ter um problema no seu trabalho, ao perder a sua saúde. Isso te entristece, mas não te entristece o fato de saber que milhões e hoje bilhões de pessoas estão partindo para a eternidade sem conhecer Jesus. Isso não mexe com você, Jonas. Isso não mexe com o seu coração. Não tem resposta. Eu não sei a resposta de Jonas. Eu sei a resposta que eu preciso dar ao Senhor. E só você sabe a resposta que você deve dar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Se você puder fechar os seus olhos por um instante. Será que você, nessa manhã, mais uma vez talvez, você pudesse responder ao Senhor? Se Ele te dissesse aos teus ouvidos, você se importa, meu irmão? Você se importa, minha irmã? Você se importa com a vida de outras pessoas? Você se importa com a salvação de outras pessoas? Será que você pode responder ao Senhor? Nós não temos as frases ditas por Jonas. Nós não temos a continuação da história. Mas o que importa para nós hoje é a continuação da sua história. Todos nós perdemos coisas. Todos nós perdemos pessoas. Todos nós perdemos tantas coisas. E às vezes essas coisas nos trazem tanto pesar. E não é que seja errado sentir o pesar das perdas naturais da vida. O que é estranho, o que não é razoável da perspectiva de Deus, que está implícito nesse texto, é não nutrirmos nenhum tipo de compromisso, de responsabilidade com milhões e milhões de pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance da nossa voz, alcance da nossa participação, do nosso envolvimento. Não é razoável que essas pessoas sejam esquecidas por nós. Elas estão sendo lembradas pelo Senhor. Há muitos jovens que estão sendo influenciados de todas as formas, atacados de todos os lados, para uma vida sem Deus. Mas você se importa com isso? Há muitos adolescentes, crianças, que estão vivendo, sendo empurrados por um vento maldoso, para longe do propósito de Deus para elas. E será que a gente não se importa com essas crianças? Há muitos homens, mulheres, idosos, pessoas que passaram a vida inteira longe dos caminhos do Senhor, mas que ainda podem ser alcançadas pela graça do Senhor. É razoável que a gente não se preocupe com elas também. Faz sentido. Para o Senhor não faz sentido. Para o Senhor não é assim que as coisas deveriam ser. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, para que não seja uma coisa comum na minha vida, para que não seja normal para mim. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. E que mais uma vez, nessa manhã, nós possamos dizer, Pai, o que votei
eu vou cumprir. O que eu disse ao Senhor, eu vou cumprir. Naquele dia, quando eu desci as águas, eu assumi publicamente o compromisso de que o Senhor governaria absolutamente a minha vida. Alguns anos se passaram, muitos anos se passaram, e eu não estou disposto agora a abrir mão do compromisso que eu assumi com o Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria dar alguns instantes para você fazer a sua oração com o Senhor. Diga do fundo do seu coração, reafirme o seu compromisso. Você não precisa passar por uma situação adversa. Você não precisa ter que enfrentar situações críticas. Hoje, no conforto aqui desse ambiente tão maravilhoso, diante dessa presença tão maravilhosa do Senhor Jesus, você pode dizer: o que eu prometi, o que eu vou ter, eu vou pagar, Senhor. Não porque o Senhor esteja precisando disso, e não o farei como obrigação tão somente, mas o farei pelo privilégio que é cumprir a tua vontade, cumprir o teu querer.